Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui no canal, tá? Hoje nós vamos fazer o stitch. E para fazer o stitch eu tô usando um potinho de fermento, tá bom? Que todo mundo tem em casa. Uma bolinha de 90 milímetros, tá? Que eu cortei um pedaço dessa bolinha, um pedaço fino aqui embaixo. Fiz uma cavidade, tá bom? Com estilete, para caber certinho a tampa do pote, ok? Para colocar essa tampa, gente, capricha na cola branca, tá? E cortei uma fatia da bola também, assim, ó, para encaixar certinho o sorriso dele. Bom, gente, aqui a gente vai abrir 160 gramas de massa, tá? Era uma massa natural que eu tingi com azul cobalto da Acrylex. E você não pode deixar ela nem muito fina e nem muito grossa. Bola. Eu travo já um pedacinho da massa na tampa, ok? E é só jogar essa massa pra cima e ir ajustando todos os detalhes, tomando cuidado com as dobras, tá? E pode jogar pra dentro da boca que depois a gente vai cortar esse excesso de massa. Bom, aqui a gente vai começar a cortar os excessos, tá? De massa. E vai jogando pra dentro da boca só uma beiradinha, tá? Porque depois a gente vai encaixar uma outra massa. Aqui no encaixe da parte de baixo da massa, né, que vai entrar um azul mais clarinho, eu só jogo um pouquinho, venho com a esteca para que fique bem lá no fundo, tá? Uma coisa que eu não falei, que é opcional, se você quiser você pode passar cola, tá? Eu já tirei um pouquinho do excesso de dentro da tampinha, mas ainda deixo um pouco para cortar depois que estiver mais seco. E aí você vai alisar e tomar cuidado com todas as marcações. Agora eu peguei um pedaço de azul, tá? Mais claro. A gente vai abrir uma tira, tá? Você vai abrindo e vai medindo aí na sua bola. É importante ressaltar que essa massa, ela tem que pegar embaixo na tampinha, tá? A gente não vai jogar ela pra dentro da boca. A gente vai colocar bem ali na divisão mesmo, mas embaixo ela tem que entrar na bola. Você vai dar um corte na diagonal no primeiro lado, tá? É bacana também você alisar um pouquinho essa massa azul mais escuro, porque pra não ficar uma emenda grotesca, sabe? E aí você vai deixar ela com uma beiradinha pra cima, tá bom? Da boca. Gente, agora eu tô com um pedaço de massa, tá? Que eu escolhi pra fazer o fundo. Ficou na cor vinho. E você vai abrir esse círculo de massa e vai encaixando ali. Na parte de cima eu deixei meio centímetro, tá? Aproximadamente da beirada. E aí é só você vir ajustando e cortar o excesso da parte de baixo. Agora, com aproximadamente 20 gramas de massa rosa, a gente vai fazer uma bolinha, da bolinha vai fazer o rolinho, aí a gente vai achatar e abrir com o rolinho, tá? Um pouquinho, e vai ajustando, tá bom? E a língua dele é bem larga e é grossinha, tá? Reparem, tá? Que eu cortei ali de um dos lados para ficar bem retinho e já fiz uma marcação com a gravatinha no meio da língua. Passei cola branca dentro da boca, tá bom? E coloco a linguinha, tá? E aí você vai só ajustar. Agora eu tô abrindo um pedaço de massa azul, tá? Que eu não pesei. É a mesma massa que a gente usou para fazer a parte de baixo do rostinho dele, tá? E vou usar um cortador oval. Essa massa, gente, eu abro ela mais fininha, tá? Não chega a ficar transparente, mas eu deixo ela bem fininha. E aí, bom, eu faço uma marcação bem no meio, tá? Do rosto dele. E vou colar o nariz que eu fiz com exatamente 3 gramas de massa, tá? É um azul mais escuro e ele vai ficar uma distância de meio centímetro da beiradinha ali da boca. E agora eu deixo mais ou menos um dedinho ali de distância da beirada da boca, tá? E vou posicionar aquela massinha que a gente cortou na área dos olhos, tá? Lembrando que lá no finalzinho, gente, eu dei uma afinadinha, tá? E fica assim, ó. Já tem a carinha dele. Eu vou fazer um rolinho de massa preta bem fininho, tá? Fiz o rolinho, tá, de massa, e agora eu vou colocar o acabamento ali nos olhos, tomando cuidado, tá, para que fique na mesma direção um acabamento do outro. Corto o excesso com a faquinha. Agora eu vou pegar 2 bolinhas de massa preta, tá, de 1 grama cada. Faço 2 coxinhas sem afinar muito a ponta. Agora eu venho achatando, tá, com o rolinho.
tudo que eu faço em uma coxinha, eu faço na outra coxinha, para que elas fiquem o mais parecido possível, tá? Feito isso, quando você atingir o resultado que você quer, tá? É só você colar ali no local do rolinho mesmo. Pode passar cola, pode umedecer, ou se tiver tudo fresquinho, você não precisa passar nada, tá? E é importante você alisar sempre com a palma da mão, para ficar tudo bem certinho. Gente, agora eu tô fazendo um rolinho, tá? Com a massa no mesmo tom de azul que eu encapei a cabeça, que é para colocar o supercílio, né? Na verdade, do Stitch. E o processo aqui é muito parecido frente, com o primeiro, tá? A gente deixa na frente, desculpa, mais retinho. Vai encaixar, tá bom? Nos dois olhos. Bom, feito isso, tá? Agora eu venho com o pincel modelador umedecido e vou unir, tá? Nesse momento a gente tem que ter bastante cuidado para que não fique marcação, para que a emenda não fique feia, tá? E é só ter cuidado e ir fazendo com carinho que vai dar tudo certo. Não se esqueça de umedecer, tá, gente? O resultado é esse aqui, ó. Tá um pouquinho mais claro, mas depois que secar, vai ficar tudo da mesma cor. Vou vir com o pincel, aqui entre os olhos, eu tô fazendo uma marcação, tá? Como se fosse uma testa franzida, né, que ele tem, tá? É só passar. Pode umedecer o pincel, claro, para que fique bem tranquila essa marcação, tá? Agora a gente vai pegar a massa branca, tá? Para fazer os dentinhos. Gente, os dentinhos eu não pesei. É muito importante que nessa hora você tenha uma foto, ou celular, ou computador, enfim, que você possa acompanhar exatamente o tamanho dos dentinhos dele, tá? Que tem os da frente, né, da parte de cima, que são menores um pouquinho, aí vem as presas e vem os outros dentinhos. O ideal é você acompanhar mesmo, ter uma foto, tá bom? De referência. Bom, gente, aqui para colocar os dentinhos é o seguinte. Cada bolinha dessa de massa, você vai fazer uma coxinha, você vai achatar, vai passar cola branca, tá? Cola branca extra forte e vai posicionar os dentinhos, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui porque ele tem... Olha só, gente, eu já fiz, tá? A parte de cima. Uma coisa que vale a pena, né, que a gente tem que ressaltar, é que os dentes dele, gente, não são pontudos, tá? Então eu faço essa coxinha e depois eu vou ajustando ali para que fique meio arredondado, né? Tem uma ideia de ponta, mas não é tão pontudo, tá? E ele já tá ficando um lindo. Bom, gente, para fazer os dentinhos de baixo, tá? É do mesmo jeitinho que fizemos os de cima. Faz a coxinha, achata, tá? Vem passando com a linha branca e posicionando todos os dentinhos, tá? Olha só como é que já tá ele pronto, né? Essa parte. Tudo certinho. Gente, tinta branca, tá? E um cabinho de um pincel ou um boleador para fazer a luz dos olhos. Agora, aqui a gente vai passar cola branca no potinho, tá? E é só enrolar mesmo, envolver ele aqui com a massa. Lembrando que essa massa, gente, é mais grossinha um pouquinho, tá? E aí você vai alisar, né, a emenda. Vocês repararam que ali eu puxei, eu não cortei, porque fica mais fácil de sumir com essa emenda. Cortar um pouco da massa embaixo, tá? Só que essa peça a gente vai fechar essa massinha embaixo, sempre alisando. Venho trabalhando com o rolinho, tá? E na parte de cima a gente deixa um pouquinho mesmo de folga de massa, tá? Para só cortar depois. Bom, para os bracinhos eu tô usando 30 gramas de massa, tá? Faço um rolinho de 5,5 centímetros. Procuro sempre fazer os dois ao mesmo tempo para que fique bem parecida a modelagem. Como vocês estão vendo, com o meu dedo mínimo, eu divido no meio do rolinho e depois no meio do meio, tá? Eu venho girando para que fique bem certinho, bem marcado o pulso dele, tá bom? Essa massinha que a gente deixou para ser a mão, eu vou achatar, mas não achato muito, porque a mão dele é gordinha. E como ele só tem 4 dedos, então eu vou dividir essa massa no meio e no meio do meio. Bom, agora eu vou modelar os dedinhos, tá? Tiro as marcações e venho com a agulhinha furando a ponta dos dedos, tá? E aí quando eu empurro, o dedo já fica mais gordinho e vai ficando do jeito que a gente quer mesmo, porque depois a gente vai encaixar a unha aqui, tá? Vamos lá, para a perninha eu tô usando 35 gramas de massa, tá? Eu faço um rolinho, sendo que eu já deixo um pedaço da massa fora da minha mão. Venho ajustando ali, coloco ele em pé na mesa, tá? E venho acertando para ficar a patinha mesmo dobrada.
A marcação dos dedinhos, dessa vez eu vou fazer com a agulhinha, tá? Ou com o cabo da agulha de crochê, caso você não tenha. Porque os dedinhos do pé dele são bem separados. Então eu divido 4 dedinhos, tá? Ajusto ali para tirar as marcações da esteca. E também já vou fazer os furinhos com a agulhinha para preparar o espaço para as unhas. E na sola do pé eu marco com o boleador, que vai entrar uma outra massinha ali num outro tom de azul, tá bom? Gente, para as unhas é muito simples, tá? Eu faço bolinhas do mesmo tamanho, faço um quibezinho, tá? Vou passar a colinha branca e encaixo ali dentro daquela marcação que a gente mesmo fez. Pro pezinho, tá? A unha do pé dele é mais redondinha, então eu faço uma coxinha, a bolinha, a coxinha e encaixo a pontinha pra dentro, tá? Pra ficar certinho. E aqui na sola do pé, eu pego um pedacinho de massa azul, tá? O tamanho é que caiba certinho na cavidade que a gente abriu, tá? Passa a cola branca, se for necessário, e encaixa ali certinho. Agora, para finalizar a barriga, tá? Eu vou abrir um pedaço de massa azul. Venho com o cortador, tá? Para tirar a parte de cima. Embaixo é bem arredondado. Em cima a gente vai fazer essa cavidade, tá? E vai ajustando. Tirando todas as rebarbas, tá? E vai medindo no pote até onde vai essa parte de cima, tá? Olha só. Vamos lá. Antes de colocar a barriguinha, tá? O detalhe da barriga, gente. É importante que você coloque a cabeça, tá? Para você fechar bem o pote, ver aonde ele vai travar e marcar a frente, para você colocar no lugar certinho, tá? Feito isso, agora você vem colando, tá? E o que sobrar ali pra cima é só você cortar e ajustar, tá bom? Gente, eu acabei cortando o excesso de massa, tá? Da borda do meu pote, pra poder montar aqui com vocês, mas você espera, por favor, de um dia pro outro pra fazer isso. Bom, agora é só ir ajustando as posições que você quer para braço e perninha, tá? E ir colando e montando ele. Não esquece de usar a cola branca, tá? Então, gente, vamos partir para as orelhas, tá? Eu tô aqui com 60 gramas de massa, um lilás bem clarinho, e eu faço a coxinha e vou abrir, tá? Bem fininha essa massa. Eu abro primeiro na largura e depois no comprimento. 65 da parte lilás e 80 gramas mais ou menos do azul, tá? E eu vou fazer o mesmo processo, ó. Coxinha, abro pra largura e depois pro comprimento. Lembrando, gente, que esse azul tem que ficar um pouquinho mais grosso, tá? E que essa orelha aqui eu só tô fazendo pra mostrar pra vocês entenderem o sentido. As minhas já estão prontas, tá? Que eu fiz mais cedo pra ressecar um pouco. Quando eu fiz as minhas, eu abri 2 vezes a massa lilás bem fininha, nesse sentido de triângulo mesmo, tá? De gota. E abri um azul bem grande, apoiei o lilás em cima e só recortei. Eu deixo a parte de baixo, ali, a parte mais larga, tá? Bem retinha. E agora a gente vai passar o rolinho aqui e dobra, tá? Na parte retinha. Lembrando, gente, que esse azul fica meio centímetro maior que o lilás. Depois de tudo, você dá o piquezinho ali do lado. Olha só como é que já estão as minhas, mais sequinhas, tá? E agora, para colar, eu vou usar a cola instantânea. É só você posicionar, passa a colinha instantânea, muito cuidado com o dedo. E posiciona ali certinho, segura por um instante. Gente, infelizmente a peça é grande, o meu espaço aqui não é muito grande, então não tá dando para eu mostrar para vocês ela inteira, tá? Ela toda montada. Mas com certeza ficou explicado, vai dar para vocês, deu para vocês acompanharem, né? E quem quiser fazer essa peça, pode fazer com todas essas medidas, do jeito que eu tô mostrando aqui no vídeo, que vai dar super certo. Se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe o que fazer, não deixe de se inscrever. Gostou da peça, já dá o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. A nossa peça está pronta. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau.